E aí, pessoal? Preparados para mais um mergulho? Hoje a gente vai voltar no tempo, bem lá no comecinho da civilização. E onde vamos parar dessa vez? Nas origens. Do período neolítico até o Egito Antigo. Uau, é muita história para desvendar. Pois é, mas a gente vai fundo, sem medo. Desde a invenção da agricultura até a ascensão dos faraós. Falando em faraós, já pensou como era a vida no Egito Antigo? Imaginem pirâmides, ouro, poder. E mistérios, a gente vai desvendar tudo. Preparem-se. Vamos começar então. Imaginem um mundo sem agricultura. Sem plantações. Sem mercado, sem aquela pizza no fim de semana. No período neolítico, a galera dependia da caça e da coleta para sobreviver. Era uma vida dura, hein? Sem dúvida. Mas aí, bom, acontece a Revolução Agrícola. Que mudança, hein? Total. Ter comida garantida mudou tudo, as comunidades cresceram, se organizaram e com o tempo construíram civilizações. É incrível como essa revolução se espalhou, né? Demais. Os caras do Neolítico com ferramentas de pedra chegaram até o Havaí, imagina. Que aventura! E mostra a capacidade de adaptação do ser humano. Mas a gente não pode esquecer das outras inovações, como a cerâmica. A cerâmica, essencial para armazenar comida. E a tecelagem. Roupas mais resistentes e confortáveis. Sem falar do domínio do fogo, cozinhar, espantar na mais, se aquecer. Verdade, galera, era criativa. E no finalzinho do Neolítico surge a metalurgia. Os primeiros passos para a tecnologia que a gente tem hoje. O Neolítico abriu o caminho para tudo que veio depois. E falando depois, chegamos ao nascimento do Estado. Opa! Política! É isso aí. Com mais gente e comunidades maiores, surge a necessidade de organização. E aí entra o Estado, para gerenciar tudo, né? Mas qual a diferença entre um Estado e uma nação? Me explica. Uma nação tem laços culturais, língua, costumes, história compartilhados. Já o Estado é uma estrutura política com governo, leis e território. Ah, entendi. Então o Estado surgiu para organizar as comunidades que estavam crescendo, certo? Isso. Imagina a confusão sem ninguém para organizar a água, as terras, resolver conflitos. Faz sentido. E como ele surgiu? Teve algum evento específico? Existem várias teorias, alguns acham que foi a necessidade de organizar a agricultura em larga escala. Ou a necessidade de defesa contra invasores. Também. Ou até a ambição de líderes guerreiros. Então o Estado pode ter surgido por diferentes motivos, mas no fundo ele surge para suprir uma necessidade da sociedade. Exatamente. E essa necessidade fica ainda mais clara quando a gente chega no Egito Antigo, uma civilização que floresceu às margens do Nilo. Falando no Egito Antigo, preparem-se para pirâmides, faraós, deuses. O Egito é um berço da civilização. Impressionante o que eles desenvolveram, escrita, arte, arquitetura. E a organização social. Como eles conseguiram construir pirâmides gigantescas. E engenharia avançada. E não só isso, eles tinham sistemas de irrigação complexos para cultivar as margens do Nilo. Incrível. E a religião egípcia, com seus deuses poderosos, a crença na vida após a morte. Influenciou profundamente a cultura deles. A gente vai explorar isso mais a fundo nos próximos episódios. De volta ao Egito Antigo. Lembra das pirâmides dos faraós? Ah, como esquecer? Mas a gente só viu a pontinha do iceberg, né? É isso aí. Hoje vamos mergulhar na sociedade egípcia e entender como ela funcionava. Que legal. Tipo, quem mandava, quem obedecia, tinha hierarquia. É uma sociedade complexa como a egípcia, claro que tinha. E era bem rígida. No topo, como já vimos, o faraó. O cara. Mas ele era só um rei ou tipo um deus? Os egípcios consideravam o faraó um deus vivo, um intermediário entre o mundo divino e o terreno. Uau. Poder total. E quem vinha depois? Logo abaixo do faraó, a elite. Nobres, sacerdotes, escribas, militares, cada um com suas funções e privilégios. Seria aí escribas? Por que eles eram importantes? No Egito Antigo, a escrita era um conhecimento restrito. Os escribas registravam tudo. Leis, impostos, negócios, histórias. Os sérios da época, né? Exatamente. E por isso tinham poder e status. E os militares. Bem, proteger o Egito era fundamental. Defender de invasões, né? Sim, mas também garantir a ordem interna, participar de expedições militares. Em tempos de guerra, o exército era a força principal. Entendi. E abaixo dessa elite toda, quem vinha? Aí vinham os comerciantes, artesãos, camponeses, a maioria da população trabalhavam duro para sustentar o Egito. E os escravos? Sempre ouvi falar deles construindo pirâmides. Essa é uma questão complexa. Existiam escravos no Egito, mas seu papel é frequentemente distorcido. Sério? Então quem construiu as pirâmides? As grandes construções eram obras públicas que empregavam trabalhadores livres, que recebiam pagamento e se revezavam em turnos. Tipo um serviço comunitário. Em certo sentido, sim. Era visto como um serviço ao faraó, que, lembre-se, era considerado um deus. Ufa, que bom saber que não era só exploração. E a mulher? Qual era o papel dela?
A mulher no Egito Antigo tinha uma posição relativamente privilegiada em comparação com outras civilizações. É mesmo. Podiam ter propriedades, fazer negócios e até se divorciar. Caramba. Mulheres independentes já naquela época, elas participavam da política. A política era dominada pelos homens, mas existiram mulheres influentes, como a Cleópatra. Cleópatra, uma verdadeira rainha. Mas Mas e as intrigas, as traições, tudo que rolava nos bastidores do poder. A vida na corte egípcia, como em qualquer corte, era cheia de disputas de poder, intrigas e traições. E como o faraó se protegia? Guardas poderosos, com certeza, mas a principal arma era a religião. Faz sentido, se rebelar contra o faraó era como se rebelar contra um deus. Mas e a vida cotidiana como era para cada classe social? Bem diferente, claro. Faraós e nobres viviam em palácios luxuosos, rodeados de conforto, com acesso a melhor comida, roupas, entretenimento. Vida boa, hein? A vida de rei, literalmente. Podiam se dedicar à arte, à música, aos esportes. Mas, claro, as intrigas e disputas de poder também faziam parte do dia a dia. E os sacerdotes? Só rezando e fazendo rituais. Eles administravam os templos, realizavam os rituais, cuidavam dos doentes, ensinavam as crianças. E os escribas? Devem ter passado a vida escrevendo. Sem dúvida. Registravam tudo. Leis, impostos, negócios, história. Um trabalho árduo, mas prestigioso. Os donos da caneta, né? E os militares só treinando pra guerra. Treinavam duro, participavam de longas campanhas militares, mas também eram recompensados com terras, riquezas e status. E o povo, comerciantes, artesãos, camponeses. A vida era bem diferente da elite. Os camponeses, por exemplo, trabalhavam duro na agricultura. Sobe só escaldante do Egito. Que dureza! Mas era um trabalho essencial. Eles plantavam trigo, cevada, linho, frutas, legumes. Para alimentar a população, né? Sim. E os comerciantes viajavam pelo Egito e por outras terras, comprando e vendendo mercadoria. Especiarias, tecidos, joias, perfumes. E se conectavam o Egito com o mundo. E os artesãos. Esses produziam de tudo. Cerâmicas, tecidos, joias, móveis. Verdadeiros artistas. Mas e a diversão? Só trabalho. Que nada. Os egípcios gostavam de música, dança, jogos, festas, festivais religiosos. Tipo uma naira egípcia. As festas e festivais eram ocasiões para celebrar os deuses, a vida, a colheita, música, dança, comida, bebida, alegria para todas as classes sociais. Parece que eles sabiam aproveitar a vida. Sem dúvida. Apesar dos desafios, a vida no Egito Antigo era rica em cultura, tradições e crenças que moldaram a história. E é essa riqueza que vamos continuar explorando na próxima parte. Nossa, quanta informação! Já exploramos tanta coisa do Egito Antigo, parece que a gente viajou no tempo mesmo. É verdade. Mas ainda falta um pedaço importante, o legado dessa civilização. Como algo tão antigo ainda influencia a gente hoje em dia. E parece distante, né? Tipo, o que os egípcios têm a ver com a nossa vida. Pode parecer, mas as marcas do Egito Antigo estão por toda parte. A começar pela escrita. A escrita! Tipo, os hieroglifos. Isso. Eles desenvolveram a escrita e registraram sua história, crenças e conhecimentos. Imagina se a gente não tivesse a escrita hoje. Seria bem diferente. Mas a gente ainda consegue entender os hieroglifos. Consegue sim. Graças à Pedra de Roseta, descoberta no século XIX, os hieróglifos foram traduzidos. Que sorte a nossa. Então, sem os hieróglifos, a gente saberia muito menos sobre o passado. Com certeza. Tem mais. O calendário que a gente usa hoje, com 365 dias, é baseado no calendário solar dos egípcios. É mesmo, eles eram bons de astronomia, né? Muito. Observavam o céu, estudavam os astros, criaram um sistema preciso para medir o tempo. E a matemática. Sem ela, não teriam construído pirâmides, templos. As pirâmides são a prova da genialidade matemática deles. Exatamente. E na astronomia, eles identificaram constelações, previram eclipses, usavam as estrelas para navegar pelo Nilo. Incrível, usavam as estrelas como GPS na medicina. Tinham algum conhecimento? Tinham, sim. Desenvolveram conhecimentos avançados de anatomia, cirurgia, farmacologia, faziam cirurgias complexas, usavam ervas medicinais, até faziam próteses. Próteses, sério. É. Avançados. E na arte, a gente já viu que eles tinham um estilo próprio, mas qual a influência deles na arte ocidental? A arte egípcia influenciou gregos, romanos e depois a arte ocidental como um todo. Escultura, pintura, arquitetura. Temas como a representação de deuses e faraós inspiraram artistas por séculos. A gente vê essa influência em museus, monumentos, obras de arte pelo mundo. É verdade. E na arquitetura, além das pirâmides, eles construíram templos, tumbas, obeliscos, palácios, tudo em grande escala, com colunas gigantes, hieróglifos, estátuas colossais. Impressionante. E a religião egípcia?
com seus deuses e a crença na vida após a morte influenciou as religiões ocidentais. Sem dúvida. A crença na imortalidade, no julgamento após a morte, na ressurreição. Tudo isso influenciou o cristianismo e outras religiões. Claro que cada religião tem suas particularidades, mas a gente encontra ecos das crenças egípcias em muitas delas. Então, algumas crenças que temos hoje podem ter vindo do Egito Antigo. É possível, a influência egípcia é sutil, mas está presente em vários aspectos da cultura ocidental. Caramba. É como se a gente tivesse conectado com o passado de um jeito que nem imaginava. É isso mesmo. O Egito Antigo nos deixou um legado que continua a nos inspirar. Eles nos ensinaram a escrever, a medir o tempo, a observar o céu, a cuidar do corpo, a construir, a criar, a buscar respostas. É um legado incrível. Estudar o Egito Antigo é como fazer uma viagem no tempo, né? A gente descobre que eles, apesar de todas as diferenças, tinham sonhos, medos, desejos parecidos com os nossos. Somos todos seres humanos, buscando felicidade, conhecimento, sentido para a vida. O Egito Antigo nos deixou um mapa pra gente seguir, um guia pra entender a humanidade. É verdade, eles nos desafiam a continuar explorando, construindo um mundo melhor. Que mensagem inspiradora. Valeu pela viagem, pessoal. Espero que tenham curtido nosso mergulho no Egito Antigo. E fiquem ligados, a gente volta em breve com mais aventuras pela história. Até a próxima!